Paz da Justiça, você que não me conhece, me chamo Moisés do Ceará. Hoje no vídeo vai ser um vídeo muito interessante. Peço a você que me acompanhe do começo até o final para ver o que a teologia está fazendo com as pessoas. Vamos entender se a teologia é de Deus ou não. No final do vídeo eu vou deixar vocês ouvirem o missionário Emerson Nunes, da IPDA. Ele fala que teve uma visão, e nesta visão via ossos secos, via alguém fazendo bruxaria com jovens, com crianças, e oferecendo ao diabo para que a teologia ela fosse propagada entre as pessoas e esses estudos mundanos viessem corromper a fé de alguns, a espiritualidade de muitos. E você que faz a teologia, eu respeito, não tenho nada contra quem faz ou quem deixa de fazer. Tenho amigos que já fizeram teologia comigo na igreja Paz e Vida do Juan Ribler Pagliarini, há 6 anos atrás. Na minha família mesmo tem pessoas que fazem teologia, que estudam a teologia, que são formadas teólogos, mas eu peço a tua atenção para você entender, eu quero enxugar este conteúdo o mais possível, e vou dar aqui um parâmetro para você entender mais ou menos o que significa teologia. Teologia vem do grego theo, Deus, logos, palavras, e juntando essas duas junções formam a palavra teologia, estudo de Deus. E nós sabemos que a teologia ela se ramifica em várias funções. Tem a teologia bíblica, que estuda a hermenêutica, exegese do texto, se aplica na homilética, e essa teologia, ela vai entender como os pensadores, como Paulo, João, como Pedro, entenderam e formaram aquele texto naquele capítulo. Ela vai tentar debruçar, tentar analisar qual era o pensamento de Pedro, de Paulo. Essa é a teologia bíblica. É como se fosse uma teologia explicativa, de entender a mente da teologia de Paulo, de Pedro, de João. E eles aplicam a hermenêutica. E essa tal de hermenêutica, que é a ciência ou a filosofia que explica a Bíblia, ela vem de um deus pagão chamado Hermes. E esse deus, ele dava interpretação para as pessoas que não conseguiam entender aquele texto, e ele dava a sua própria explicação nas suas vertentes, ou seja, era o próprio diabo. E tem também a teologia histórica, é como os pensadores, historiadores, eles vão juntando formas de entender como a mente, as pessoas daqueles séculos passados vieram compreender e se formar as doutrinas bíblicas que hoje existem, como se formaram no passar do século, século por século, e eles entendem dessa forma. Os historiadores buscam fontes, informações, de entender e compreender como a teologia histórica, como a história da igreja, as doutrinas se desenvolveram no passar dos tempos. A teologia sistemática já funciona como outra questão, outro jeito, outro tipo. Por exemplo, eles pegam textos falando sobre anjos, caracterizam-se ali os sistemas de categorias, o estudo sobre anjos, angiologia, pneumatologia, estudo sobre o Espírito Santo, soteriologia, estudo sobre a salvação, amartiologia, estudo sobre o pecado, antropologia, estudo sobre os seres humanos, demonologia, estudo sobre os demônios,
e vão sistematizando esses estudos, essas doutrinas, para dali extraírem os estudos humanos. A teologia dogmática estuda sobre vários meios, várias formas de como grupos de pessoas como calvinismo e dispensacionalismo, eles entenderam e formatizaram os seus estudos. Teologia contemporânea, que estuda o desenrolar dos tempos do passado, como as doutrinas vieram se desenvolver, qual a teologia aplicada no século. São várias coisas, meus irmãos. Aqui eu não aplico roteiro, aqui eu não aplico teleprompter, aqui eu não aplico script, mas aqui é o Espírito Santo que ilumina a minha mente na hora. E eu tentei te dar esse panorama inicial para você entender o embrulhamento dessas teologias que causam na mente do homem. E ratifico mais uma vez, você que cursa algum curso de teologia, que é formado, licenciado, docência, bacharelado, seja lá o que for, eu lhe respeito como pessoa. E mais uma vez, eu estou colocando vídeos espirituais de alerta para você sair dessa teologia, ir para outro rumo, ir para a Bíblia, para o Espírito Santo que ilumina a nossa mente e nos faz compreender dela. Emerson Nunes também vai falar, os jovens estão debruçando-se sobre a teologia. Satanás está usando e quer usar os jovens, quer embaralhar a mente dos jovens. O alvo do diabo é os jovens, são os jovens, o futuro. E como eu um dia que estava mergulhado na teologia, o que aconteceu? O Espírito Santo me tirou, jovem, mergulhado nas letras, mas o Espírito Santo ia me vivificar pelo seu poder para que eu viesse compreender a sua palavra. Que não é perseguição contra os teólogos, cada um acredita naquilo que bem quer e bem entende, mas eu só estou na direção do Espírito Santo te mostrando a verdade. Por isso que o diabo tem raiva desse canal, e só vai ficar aqui quem é escolhido de Deus. Vou deixar vocês com o missionário Emerson Nunes e a sua visão. Acredite, quem quiser, a escolha é sua. Eu quero passar esse aviso de Deus a vocês terem cuidado com a teologia pagã, essa teologia moderna, que distorce os versículos bíblicos da sã doutrina de Jesus, que prega da santificação, corpo e alma e espírito. Eu estava orando a Deus na madrugada ao Senhor, e Deus me deu uma visão muito forte. Eu vi uma visão num lugar escuro, e ali eu via, no meio daquele lugar escuro, um lugar umas montanhas rochosas, negras, muitos ossos no chão, ossos humanos, né, de crânios, e no meio daquele corredor, daquele espaço, tinha um altar negro, que eu via ossos também, ossos humanos, crânios humanos, e via crianças, bebês, muitos bebês mortos ali. E do lado eu vi umas estacas e corrente negra, e aqueles jovens, aproximadamente de 20, 15, 13 anos, adolescentes, também mortos ali. E atrás daquele altar, meus irmãos e minhas irmãs, levantava um homem, um demônio, né, de gravata vermelha, terno, com muitos livros na mão. E aqueles livros eram jogados em cima daquele altar, e aquele homem com cabeça de bode, chifres pontudos para trás, né, ele começava a derramar uma porção em cima daqueles livros, e sangue, um sangue todo negro por cima daqueles livros, embaixo também daquelas crianças, louvado seja Deus. E uma fumaça negra começou a cobrir, e eu fiquei muito espantado com aquela visão, e perguntei ao Senhor: Senhor, qual o significado dessa visão que o Senhor está me dando acerca desse espírito mal aí?
E Deus falou comigo, meu servo, diante das suas orações e pregações que eu tenho te usado, não só você, mas mais irmãos, irmãs, que estão obedientes à minha doutrina, é para dar um aviso e despertar vocês acerca do perigo que a igreja vai enfrentar mais que já tem enfrentado. Preste atenção no que eu vou te mostrar. Eu falei, Senhor, o que significa isso? Essas crianças e esses jovens e esses livros. Deus falou assim, esses livros são os livros dos falsos profetas, das teologia mundana, dos estudos mundanos que distorce a minha sã doutrina, que foram oferecidos a demônios. E o alvo de ataque desses livros, desses falsos ensinamentos, é os jovens e as crianças. Por quê? Louvado seja Deus. Os jovens e as crianças são o futuro para ser usado nas minhas mãos. Então o alvo deles, de Satanás, é eles, para confundir a mente deles, através desses estudos satânicos, para eles se tornarem falsos profetas, para contaminar a minha igreja. E eu falei para Deus, Senhor, não permita. Então me usa os teus servos para repreender. E Deus falou assim, não, meu servo, isso será inevitável. Isso terá que acontecer para o cumprimento da minha palavra. Eu falei assim, então, Senhor, o que nós vamos fazer então? Aí Deus falou comigo, o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não se alegrará dele. Então isso terá que acontecer para cumprimento da minha palavra, para mim vir buscar o meu povo, que estão fiel a mim, na santificação, corpo e alma e espírito. Então já estou te avisando que isso será inevitável. Isso se espalhará por todo o Brasil e toda a terra com mais intensidade. Mas eu vou levantar os meus servos para pregar nos dons de Deus, para que continue a pregar e combatê-los. Mas os meus, que são meus, que guardaram a minha palavra, serão protegidos. Então, meus irmãos, aí está a revelação de Deus sobre essa teologia mundana, que está distorcendo as verdades da Bíblia, trazendo o paganismo para a igreja, dizendo que a doutrina que pregamos é usos e costumes. A fonte dessas teologias é satânica. Por trás dessas teologias há um ritual satânico de automagias. É satanismo, ocultismo por trás dessas coisas. Então Deus, irmãos, está dando esse aviso, louvado seja Deus, para a igreja. Então cuidado, fuja dessas teologias liberais, libertinagem.